Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiane Dudek e este é o canal do Yoga Boutique Curitiba. E aqui na nossa live hoje teremos um bate-papo com os nossos comandantes da área de endodontia. Então vamos receber hoje o Dr. Flores Barato Filho, o Dr. Alisson Kirchhoff e o Dr. Luiz Fernando Farinhucchi. Este bate-papo vai ser para você que já trabalha com a endodontia e para você que está se preparando também para entrar neste mundo. E o tema de hoje é o mundo da endodontia avançada e como os especialistas lidam com casos complexos de tratamento de canal. Então, conheça as estratégias inovadoras, as tecnologias de ponta e abordagem para superar os desafios mais complexos da endodontia. Receba os nossos convidados de hoje, mas antes, não se esqueçam, curtam aqui o nosso canal, clica no sininho para receber os nossos conteúdos e fique à vontade também para fazer as suas perguntas aqui no chat. Os nossos convidados já estão aí? Olá, professores, sejam todos bem-vindos ao canal do Yoga Boutique. Olá, boa noite. Fiquem à vontade, que a casa é de vocês agora. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui hoje com vocês, né? Com esses amigos queridos que eu tenho, que a vida, amigos da endodontia, de uma vida que nós temos em comum e nos cursos. Eu vou inicialmente só me apresentar. Sou o professor Flores Barato Filho, sou especialista, mestre, doutor e pós-doutorado em endodontia. Eu atuo aqui no Yoga Boutique na coordenação da especialização do curso de endodontia, no aperfeiçoamento também. Atuo na coordenação do mestrado em odontologia com área de concentração em endodontia lá na Universidade do Tuiuti. Também atuo na Universidade de Joinville. E tenho 27 anos, né, de experiência na endodontia, e eu sempre falo isso para os nossos alunos, que é importante que eles busquem cursos onde eles tenham professores que sejam, acima de tudo, experientes e que tenham essa bagagem clínica, né? Porque é muito importante isso dentro da endodontia. Eu vou só passar a palavra, então, para o professor Luiz, para que ele se apresente, depois para o Alisson, para a gente continuar o nosso bate-papo. Boa noite a todos, eu sou o professor Luiz Fernando Farinhucchi, também tenho mestrado na UNAERP de Ribeirão Preto, doutorado da UERJ, e tenho atuação clínica desde 95 em endodontia, dando em torno de um aninho a mais só que o Flores, e tenho uma experiência grande tanto na educação quanto na parte de atendimento a pacientes, né, que eu sempre tive consultório. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o professor Alisson. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje, falando aí com esses dois grandes mestres, dois grandes amigos da endodontia. Eu sou o mais novinho aqui da turma, né? Mas tenho uma linha de aprendizado muito grande com esses dois feras aí. Então, eu já estou formado há 18 anos. Hoje eu atuo em cursos de graduação e pós-graduação, juntamente com o professor Flores na coordenação do curso do Yoga Boutique, da especialização em endodontia, junto com o aperfeiçoamento. E então tem uma caminhada longa aí também nessa área que a gente ama tanto, que é a endodontia, né, resolvendo casos complexos, que é o tema da nossa live de hoje, né, onde a gente acaba sempre aprendendo e discutindo com os colegas, né, qual a melhor forma de resolver os casos, tanto os casos dos nossos alunos, dos nossos cursos, às vezes casos dos nossos pacientes, né, e a endodontia já faz parte aí da minha vida clínica há aproximadamente 17 anos, né, então eu sempre fui um apaixonado pela endodontia e espero que a gente possa hoje, de alguma forma, contribuir com os casos ou contribuir com alguma troca de informação aí com vocês. Legal, Alisson, legal. Então, a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo descontraído, inclusive estamos os três aí com uma tacinha de vinho, né? Porque quem nos conhece sabe que nós gostamos de um vinho.
E no nosso curso, inclusive, nós temos o Endo Gourmet, né, onde a gente faz aí, durante a realização do curso, a gente faz alguns encontros aí para degustação. Fecha com chave de ouro, né? Uma paella que a gente ensina os alunos a fazer e também a questão dos vinhos, né? Então, não poderia ser Digamos diferente que, hoje. além de tudo, é uma experiência gastronômica, né? Exatamente. Eu acho que a vida ela tem que ser descontraída. Mas, enfim, então vamos começar aí a nossa temática, que foi uma temática que nós... Antes de começar a temática, eu queria também falar que a nossa equipe é composta ainda pelo professor Natanael Matos, né? Que é um grande nome da endodontia aí, paranaense brasileira, pela professora Camila Perim, pela professora Thaís Sobral e pela professora Nathalie Dias, né? Eles não estão aí presentes aqui hoje, né? Mas a temática que nós escolhemos é a temática de casos complexos, né? Resolução de casos complexos, porque, de certa forma, é o que nós mais recebemos questionamentos hoje, seja de ex-alunos, ou de alunos atuais, ou de candidatos a cursos, né? Que tipo de abordagem nós temos no nosso curso em relação aos casos complexos. E aí é interessante, né? Eu, antes de passar a palavra para meus colegas, é interessante. Eu também quero lembrar uma coisa, o Luiz foi meu professor, ele falou que sou o ano mais velho só, mas o ano mais velho, mas ele foi meu professor. Em relação, então, à temática, eu acho que o mais importante, antes de mais nada, e eu sempre falo isso para os meus alunos, qual é a definição? O que é um caso complexo? Né? Eu acho que isso é super importante. Eu vejo muito, inclusive agora, um tempo atrás, um aluno veio e falou para mim, professor, incisivo, canino e premolar eu já sei fazer, agora eu quero entrar no seu curso para aprender a fazer molar. Então, esse é o primeiro conceito errôneo, né, do caso complexo. Os grupos dentários, eles não ditam o grau de complexidade, pelo menos essa é a minha visão, né? Talvez meus colegas tenham outra visão. Esses grupos dentários, eles não ditam complexidade. Para mim, eles ditam uma dificuldade maior, mais trabalho, né? Você tem a questão de localizar os canais, você tem a questão do número de canais, né? Preparar um canal diferente de preparar 3. Mas eu falaria sem medo de errar que talvez os casos mais difíceis que eu tenha feito ao longo desses 27 anos de endodontia tenham sido dentes anteriores e não posteriores. Né? Não sei se a experiência deles também vai nesse caminho, Luiz e Alisson. Talvez vocês possam já falar uma coisinha disso daí também. Eu sempre comento assim que às vezes é mais fácil fazer um molar, que é mais simples, né? Que todo mundo acha que é tão difícil, mas tem 3 ou 4 canais, do que fazer um incisivo inferior com 2 canais, que é extremamente difícil de você localizar, dependendo da idade do paciente, tem canais muito atrésicos, calcificados. Pré-molares inferiores e superiores com 3 canais também, que seria, a gente chama de mini-molar, né? É o pré-molar que queria ser molar e virou molar, né? Tem 3 canais. Então, são casos muito mais complexos. Às vezes, um molar você abre e faz tranquilamente. E esses casos requerem um pouquinho mais de cuidado e de técnica, né? Equipamentos, instrumentos. Eu acho, Luiz, até inclusive que nesses casos que você falou de pré-molar inferior com 2, 3, 4 canais, eu acho, se eu não me engano, talvez sejam os dentes que mais se perfura durante o acesso, em função da inclinação que eles têm também na arcada dentária, né? Então, em alguns casos, a gente até recomenda, o aluno às vezes fala, mas eu posso abrir sem isolamento? Pode, né? Desde que você não coloque o instrumento na boca do paciente sem isolamento, né? E a gente até orienta, às vezes, principalmente alunos iniciantes, essa questão do acesso sem o isolamento, justamente por isso, porque quando ele isola, ele perde aquela inclinação dentária e ele acaba perfurando, normalmente na distal do pré-molar, né? Inferior. Segundo pré-molar, sobretudo. Eu concordo plenamente com essa questão, Flávio, de isolamento. Hoje, até à tarde, fiz um caso do molar inferior, que tinha uma inclinação muito grande para mesial. Ela tinha ido no outro endodontista, não conseguiu localizar os mesiais porque estavam muito atrésicos, calcificados, e, claro, a sorte é que ela viu a inclinação, porque muitas vezes o próprio endodontista acaba não vendo a inclinação, desgasta no sentido contrário e acaba perfurando, né, a mesial ali do dente. Então, são cuidados que têm que ser tomados, com certeza. E esses dentes anteriores, assim como os pré-molares, a gente tem que lembrar daquele abaulamento que ele tem na região do colo, né?
que faz com que justamente sejam dentes mais suscetíveis a uma perfuração, porque qualquer movimento que você faça fora do longo eixo ali dos canais, você acaba desviando, acaba perfurando, né, incisivos, premolares inferiores. E eu sempre comento assim, eu tenho comentado ultimamente o quanto tem aparecido de casos de premolares inferiores com mais de um canal, né? Não sei se vocês têm percebido isso, mas essa variação anatômica dos premolares inferiores, que a gente sempre aprendeu, que a gente ensina, que normalmente eles têm um canal apenas, mas eles estão aparecendo muito mais com 2 canais, ou antes existiam, e hoje, em função das tecnologias disponíveis que nós temos, nós conseguimos, através mesmo de uma radiografia digital de alta resolução, ter uma percepção maior desses casos, né? Juntamente com a tomografia, obviamente, que vem aí somar e trazer. A gente vai falar ao longo aí da live sobre isso também, né, professor Flávio? Eu acho que você falou uma palavra importante, que dá para puxar aí, exatamente em cima desse tema que a gente começou, de grupos dentários, né? Talvez não sejam os grupos dentários envolvidos, mas sim a complexidade anatômica de cada grupo dentário, né? Aquelas variações anatômicas, talvez seja esse o principal ponto, né? E aí sim você começa a ter aí o grau de complexidade do seu caso, né? Você falou o número de canais, então premolar inferior com 2, 3, 4 canais, eu já vi, né? Eu já peguei um molar superior com 7, tem na literatura com 8, enfim. Então, talvez esse incremento de número de canais possa ser uma dificuldade, porque não é simplesmente um canal a mais. Normalmente são ramificações, né? São dificuldades bem acentuadas, né? Exato. E quando a gente fala em complexidade, né? Eu costumo falar para os meus alunos, anatomicamente nós conhecemos o que é o trivial, né? O normal. Mas a gente sempre deve procurar um canal a mais, né? Então, ok, o meu incisivo central superior, na grande maioria dos casos, a literatura mesmo fala que quase 100% dos casos ele vai apresentar um canal apenas, mas ele pode ter ali um canal colateral, um canal a mais. Os incisivos inferiores acabam tendo uma incidência muito maior de 2 canais, né? Mas eu sempre falo, é isso que você falou, Flávio, de o molar superior ter 7 canais. Eu já fiz com 6 canais, mais de um caso. Então, sempre procure o segundo canal na raiz distal, disto vestibular. Sempre procure um segundo canal na raiz palatina, porque, claro, que a gente também, de acordo com o que a gente está enxergando, com a magnificação, a gente consegue ter essa noção, mas sempre procurar um canal a mais, né? Eu acho que isso é uma ideia interessante. E não só o número de canais, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um exercício hoje justamente para essa live aqui. A gente recebe muita ligação, muita mensagem, né? Vocês ensinam tomografia, vocês ensinam ultrassom, vocês ensinam mecanizado, rotatório, reciprocante. E, na verdade, né, hoje, eu vejo muitos professores falando disso, e se você... o exercício que eu fiz foi o seguinte: eu entrei no PubMed e digitei Endodontics and Irrigation. E aí o que você vê? Você vê ali 5.609 artigos publicados de 1952 a 2023, então 70 anos, né? 5.600 artigos. Quase 4.000 foram nos últimos 10 anos. Então, o que isso me diz? Me diz que como que eu limpo um istmo do molar inferior, numa raiz mesial do molar inferior, né? Talvez boa parte dos insucessos hoje estejam relacionada à limpeza inadequada dessas regiões, né? E isso hoje a gente resolve como? Com técnicas de irrigação. Isso ninguém fala, né? Porque isso não vende, a empresa não ganha dinheiro com isso, né? Então, a tendência hoje da endodontia muito se fala em irrigação, soluções irrigantes, solução que vai complementar melhor o preparo mecânico, né, dos canais radiculares. Então, talvez esse seja um ponto-chave aí do processo. O Luiz é da minha época de mestrado, nós trabalhamos muito na época do mestrado, né, Luiz, lá com o professor Manuel Souza Neto, lá em Ribeirão Preto, a questão de propriedades físico-químicas e biológicas das soluções irrigantes. E talvez esse seja um ponto-chave, né, Luiz?
Com certeza, Flávio. Eu costumo dizer assim que a endodontia não é estática e não é cada etapa que vai dar o resultado. É você fazer cada etapa corretamente, abrir, irrigar, obturar. Então, é um conjunto, né, de etapas que vão dar o sucesso do tratamento. Mas hoje em dia se fala muito da questão de você potencializar a ação das soluções irrigadoras, né, pelo fato de se conhecer essas variações anatômicas, né? O Flávio sabe, da época do colocar nanquim dentro do dente para estudar anatomia, né? A gente, quando viu as tomografias surgiram, mudou tudo, né? E hoje se vê... Diafanização. Diafanização, exato. A gente fez, né? Fizemos várias vezes. Inclusive, nós temos um trabalho publicado na internet em 2002 que usou diafanização de molares superiores com 2 raízes palatinas, né? Que está entre os 100 mais citados da literatura de relato de caso. E era com nanquim, com tinta nanquim, era isso aí. Isso já demonstra o quanto a anatomia interna, né, já era preocupante, né? O quanto tem se evoluído nesse sentido, porque hoje, graças a trabalhos fantásticos que a gente tem visto aí na literatura, né, inclusive do professor Marco, sobre as microtomografias, né? Olha a imagem que a gente tem. Quando a gente mostra uma imagem dessas numa aula, os alunos custam a entender que aquilo realmente é a imagem de um dente real, né? Porque tem tanta ramificação, tem tanto istmo, como você falou, né? E é algo que sim já se entendia lá atrás, mas hoje se tem uma forma muito mais fácil de se mostrar isso didaticamente, né? De se entender isso didaticamente. E aí, novamente, o quanto a irrigação ela é talvez mais importante do que a parte mecânica do preparo, né? E vocês falam aí, porque lá em Ribeirão Preto a gente trabalhou com isso. Eu cheguei em Ribeirão Preto também fazendo mestrado, né? Coincidentemente, todos estudamos aí na mesma escola, uma escola de referência. E aí o professor Manuel chegou e perguntou: o que você gostaria de estudar, né? Aí eu falei que, olha, o vinagre de maçã, eu ouvi falar que ele remove smear layer, né? Então, se busca alternativas para o preparo químico, para que ele seja cada vez melhor, né? E a gente evolui tanto e mudou tanto o conceito do preparo mecânico, mas o preparo químico, ele ainda precisa, né, de alguma forma, a gente precisa trazer melhores possibilidades ou soluções, né? E a agitação disso que tem se falado tanto na literatura ultimamente, né? É o grande boom em função da anatomia, né? Da complexidade anatômica que os nossos casos, o nosso dia a dia de consultório nos desafia, né? É um desafio diário. Com certeza. Mas, dando sequência, então, eu falei estava falando sobre definição, então, em relação a essa questão de grupos dentários, né, complexidades anatômicas, mas antes de tudo, né, antes de um caso ser complexo, já desde o diagnóstico, nós também temos casos que se tornam complexos depois, que não eram casos complexos e que se tornam casos complexos, né? Por exemplo, uma fratura de lima. Ele não começa um caso complexo, você fraturou a lima e ele se torna um caso complexo. De que forma que eu vou resolver isso? Enfim, antes de eu abordar isso daí com vocês, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre diagnóstico e planejamento, que é fundamental para que você não tenha esse problema, né? Eu sempre digo para o meu aluno, você tem que fazer um bom diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas pulam esse estágio, já vai direto, é bio, né? E vai direto para o tratamento. Não, pare, estabeleça o diagnóstico, estabeleça o planejamento. O que você vai usar de técnica de preparo, o que você vai usar para explorar, o que você vai usar. Aliás, talvez o ponto da exploração manual, e eu particularmente sou muito crítico disso com meus alunos, seja o ponto fundamental para você não tornar um caso complexo, né? Você pega um dente normal, e onde eu vou ter se ele vai ser complexo? Na exploração. Se eu consigo explorar ele inteiro, né? Aí é só uma questão de não errar, de não usar instrumento velho, de irrigar corretamente. Uma questão de técnica, de eu seguir a minha regra do bolo lá, né? Minha receita de bolo.
Mas... E nisso entra a questão da sensibilidade, né, Flávio? O Sensibilidade, tato, a exatamente. gente não vai sentir isso, porque muitas vezes as pessoas, ela tem aquela ideia de que, agora eu faço instrumentação mecanizada, então a minha vida está resolvida, né? E a gente ainda precisa sentir qual é o desafio que nós temos dentro do dente. Qual que é o desafio? O Qual que é a glide path, curvatura? né? Qual que é a dificuldade do canal atrésico, do instrumento que já está fraturado lá dentro? Eu preciso sentir, eu vou conseguir passar do lado desse instrumento, sim ou não, né? E não é simplesmente usar um motor, um instrumento que é o melhor instrumento do mundo, o mais falado do mundo, ele não vai fazer nada por si só, vai muito do conhecimento, do preparo técnico do profissional. Exatamente. Então, são esses pontos que a gente tem que levar em consideração. Eu falei de tomo também. Tomo é um negócio interessante, porque eu tenho recebido muitos pacientes que já vêm com tomo. Então, o paciente vem referenciado por um colega e ele traz a tomo. E, normalmente, eu vou falar assim, 80% dos casos, talvez até mais, vem com tomografias realizadas em equipamentos antigos, com baixa resolução. Então, aquilo, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. E o paciente tem uma certa dificuldade de entender que eu peço uma segunda tomografia, que ele acabou de fazer na mesma semana, às vezes, né? Então, esse é um ponto, assim, simples. Por exemplo, eu tenho que ter um laboratório de referência. Eu tenho que conhecer que equipamento que aquele laboratório está usando. Ou vocês acham que é só o iPhone que evolui do 10 para o 11, para o 12, para o 14, né? Os equipamentos também vêm. Claro que chega no momento que a tecnologia ela já não evolui tanto, né? O 13 para o 14 são semelhantes. Mas eu tenho que ter essa observação. E isso vai me ajudar no planejamento e vai me ajudar, né, sobretudo, né, nesse início, né? Eu falei muito da exploração porque eu bato muito firme nisso daí. Exploração, inclusive, eu recomendo aos meus alunos usem instrumentos novos, usem e joguem fora. Lima 8, Lima 10. Por quê? Porque é um custo baixo, são instrumentos difíceis de serem limpos, né? Eu não enxergo matéria orgânica ali no instrumento. E terceiro, são instrumentos que fraturam muito fácil, né? Porque eles são finos, né? Às vezes sofre a deformação, um estresse torsional, alguma coisa, você não vê. Porque esse momento da exploração é o momento chave, né, Alice? Você falou, é o momento de sentir, é o momento de você fazer o glide path, é o momento de você falar, não, esse caso não é complexo, esse caso eu consegui explorar até o cumprimento do trabalho, né? Então, são esses pontos. E aí eu acho, Luiz, né, que talvez você pudesse falar, porque nós fizemos juntos aquele curso lá na Noruega com o professor Debelian, sobre a técnica da cumbuca, né, de como lidar com o quarto canal na raiz molar, no molar superior, né, na raiz mesovestibular, né, que nada mais é do que tecnologia associada à habilidade manual, né? E uso de uma técnica para facilitar, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em localizar o quarto canal com o microscópio, né? Aí o aluno, o profissional, o endodontista que não trabalha com microscópio também vai ter muito mais dificuldade para a localização, né? E essa técnica que o professor Flores falou é uma técnica que se vai desgastando olhando pelo microscópio, com brocas de tamanhos progressivos, né? Onde você vai tirar a inclinação que o canal apresenta na embocadura dentro da câmara pulpar e facilita a exploração desse canal, porque muitas vezes a gente coloca a lima no quarto canal, né, e ela não vai entrar, porque ela tem uma inclinação no orifício da entrada do canal que impede que isso aconteça, né? E como eles falaram, o professor Flores e o professor Alice falaram a questão da exploração, eu sempre falo para os meus alunos, se você coloca uma chave dentro de uma fechadura e gira essa chave, você vai abrir a porta. Se você coloca uma lima 8, lima 10, ou uma lima 6, uma lima 15, dentro de um canal e explora até o comprimento real do dente, né? Normalmente, aí é um outro aparelho que a gente trabalha com os localizadores, né? Você não tem como não fazer esse canal, né? Porque você conseguiu explorar, então você colocou a chave, a lima que entrou inicialmente é a chave. Claro que aí o grau de dificuldade vai depender da primeira lima que entrou. Começa com uma lima 8, uma lima 10, não, começa geralmente com a lima 15, que é o padrão, a lima que a gente mais usa. Vejo que não entra a lima 15, eu vou para 10. A lima 10 não vai, eu vou para 8. A 6 é uma lima assim que é mais complexa, é muito flexível, muito fina. Mas, eventualmente, você tem que usar. Eu não gosto muito de usar, mas tem que usar.
E aí aquela coisa, você começa com uma lima 8, você vai ter que fazer um pequeno glide com a 8, e com a 10, e com a 15, para depois fazer um glide PF mecanizado e fazer o preparo mecanizado. Então, assim, o preparo mecanizado ajuda e facilita, ajuda e facilita. Mas se eu não sei explorar manualmente e saber como explorar, eu não vou conseguir preparar o canal. E quantos casos a gente recebe com lima 8, lima 10 fraturada? Né? E é o que o professor Flores falou, qualidade do instrumento, instrumentos de exploração têm que ser instrumentos de uso único, né? Novos, de uso único e de qualidade, porque dependendo do instrumento também você vai girar ele vai sofrer torção. E aí o risco de fratura aumenta, né? Exato. Então, esse é o ponto, né? A exploração, ela é o primeiro, o Luiz falou bem ali, antes do glide path mecanizado, eu tenho que ter esse processo de exploração. E essa técnica da cumbuca nada mais é do que você retirar a inclinação que o canal tem, né? Você aliviar essa inclinação para que o processo de exploração seja feito. Se você força sem fazer isso, você desvia, e aí você passa a ter um caso complexo, né? Então, um caso que você consegue minimizar a complexidade com uma técnica simples, né? E uma vez, como você falou, feito esse glide path, essa exploração, você passaria então ao preparo, né? E aí talvez o Alisson possa falar um pouquinho sobre técnicas de preparo mecanizadas, né? E como não fraturar os instrumentos, essa questão de número de usos também. O pessoal tem um amor pelos instrumentos, né, Alisson? Parece Exato. que tem que morrer casado com o instrumento. Isso é uma coisa que a gente discute muito e a gente sempre procura pontuar isso com os nossos alunos, né? Eu costumo dizer assim, nós temos instrumentos hoje de grande qualidade, instrumentos com uma flexibilidade incrível, né? Que vão fazer a maioria dos tipos de curvatura, vamos dizer, as curvaturas mais complexas. Mas eu preciso entender como esse instrumento funciona. Eu preciso entender qual é a cinemática do instrumento. Né? Hoje nós temos, basicamente, a cinemática rotatória, a cinemática reciprocante, né? Cada um tem as suas preferências, mas nós temos instrumentos de grande flexibilidade, com tratamentos térmicos diferentes, e que suprem a grande maioria dos nossos casos, né? E aí nisso entra outras complexidades do nosso atendimento, como, por exemplo, uma complexidade que eu vivenciei agora à tarde, abertura de boca do meu paciente. A dificuldade que eu tenho, às vezes, do meu paciente não conseguir abrir a boca ou manter a boca aberta durante o meu preparo. E aí eu tenho um risco de uma fratura. Então, eu tenho que conhecer o instrumento, o comprimento do instrumento que eu vou utilizar. Será que esse meu instrumento ele vai proporcionar um preparo mais rápido? Que a gente tem isso, né, com alguma cinemática, que a gente treina muito os nossos alunos nos nossos cursos, falando justamente poxa, eu faço o preparo mecânico de um molar em muito pouco tempo, mas eu tenho que lembrar do preparo químico, né? E outra coisa que a gente acaba vivenciando muitas vezes é a rapidez que o aluno ou que o profissional quer ou busca de fazer um tratamento endodôntico. E o tratamento endodôntico de excelência, infelizmente, ele não é feito em 30 minutos, nem em 40, nem em 60 minutos de um molar, de um caso complexo. A gente precisa demandar tempo, porque nós temos instrumentos de grande qualidade que fazem o nosso preparo de uma forma muito satisfatória, mas nós precisamos lembrar da solução irrigadora, da agitação, do uso do ultrassom, né? Os insertos de ultrassom têm vindo muito a somar no nosso preparo, no refinamento de um preparo, na localização de um canal, né? Mesmo no retratamento. Então, essa questão dos instrumentos, das possibilidades que nós temos hoje de proporcionar um preparo químico-mecânico seguro, rápido, né? Ele depende de nós conhecermos toda a parte biológica também do processo, né? Não adianta eu querer passar a fazer o meu preparo químico-mecânico sem uma correta abertura endodôntica. Tudo é a receita do bolo que a gente comentou no início, né? O passo a passo tem que ser respeitado.
né? E se você domina o instrumento que você está utilizando, se você fez uma boa exploração do canal, né? A exploração, a patência, é o momento que a gente eu falo que eu estou me transportando para dentro daquele canal, eu estou olhando fixamente para um ponto do meu consultório e o meu cérebro está lá dentro, né? Naquela curvatura, naquele ponto. A partir do momento que você ganhou isso, que você conseguiu fazer uma boa exploração com um bom glide path, você leva o seu instrumento de boa qualidade, o seu instrumento novo, né? Algo que a gente sempre tem que pontuar. O amor que a gente cria pelos instrumentos, ele tem que ser esquecido, né? Porque todo mundo gostaria de utilizar o instrumento 3, 4 vezes, mas não é possível. Posso só fazer um comentário aí, Flávio, Alisson, não querendo interromper, mas complementando. Eu e o Flávio iniciamos desde os primeiros instrumentos endodônticos mecanizados que surgiram, né? O Flávio sabe o quanto custava um instrumento naquela época. Hoje, nós temos instrumentos de várias marcas, instrumentos com qualidade e que tem um custo muito acessível, né? Então, aquela questão que a gente tinha antigamente de ter que reutilizar muitas vezes, hoje você tem instrumentos que têm um custo assim, muito acessível para todos, né? É verdade, Luiz. Antes de continuar aqui, deixa eu só mandar um abraço para todo mundo, que nossa audiência já passou de 125 pessoas aí. Legal. Essa questão, ó, a Daniela falando ali, boa noite, vocês são top, ansiosos para iniciar esse SP aí, Daniela, vai ser bem-vinda. Mas essa questão, nós começamos a fazer mecanizado em 97, né, Luiz? Quando Exato. chegou o sistema Profile no Brasil. E aí veio aquele monte de sistemas juntos, né? Talvez nós começamos, aliás, né, Luiz, nós somos os primeiros a falar sobre retratamento com sistemas mecanizados. Nós temos trabalhos apresentados em 97, né? É um trabalho que depois a gente publicou, mas demorou, né? Mas é interessante, assim, eu gosto de falar sempre de uma frase que eu ouvi o Gustavo de Deus uma vez falar no nosso curso, que ele veio dar uma palestra e falou: dentista às vezes não sabe fazer conta, né? Ele fala, mas esse instrumento custa R$100, é caro para usar e jogar fora. Tá, então tá bom. Quando você cobra? Cobra 500, passa a cobrar 600. Né? Incrementa esse custo e joga fora. Daí, mas a minha conta da dental aumentou muito, então pega esses R$100 e guarda na gavetinha lá, mas troca o instrumento. Né? Eu me lembro de um colega da minha turma, lá eu me formei em 96, e eu vi ele uma vez, ele tirando uma caixa com glutaraldeído, com as limas dentro, Luiz. Vê que barbaridade. Aí eu falei, você não vai lavar tuas limas? Ele falou, não, porque isso desgasta meus instrumentos, porque eles passam... Então, assim, uma barbaridade que eu já vi aí ao longo desses anos. E instrumento, ele foi feito para ser descartado, né? E aí você, a partir do momento que você assume o risco, e aí sim você passa a ter o seu caso complexo com aquela fratura, né? Eu acho que talvez a gente pudesse abordar um pouquinho de como vocês dois abordam a fratura de instrumentos, né? Como que você remove um instrumento fraturado no terço médio, por exemplo, Luiz ou Alisson, né? Talvez falar um pouquinho aí do que vocês usam de tecnologia. Né? Só ali complementando, faz a questão do uso único, né? Você fraturar um instrumento por ter utilizado ele muitas vezes, a dor de cabeça que você vai ter é muito maior, né? E ainda a questão jurídica, que o paciente pode querer te processar, e aí vem muitas complicações. Então, acaba que o custo do instrumento não é tão alto. Isso, hoje, a gente passou por uma fase que tinha que reutilizar, mas hoje a questão é que barateou, existem instrumentos de qualidade e com custo muito baixo, né? Eu sempre falo assim, ó, você falar assim, remove o instrumento fraturado. É uma tentativa, né? Dependendo da localização, o grau de dificuldade vai ser muito maior. Raramente você consegue remover um instrumento. Já vi aluno fazer isso sem um microscópio, mas é muito difícil, né? Porque a técnica de remoção do instrumento requer que você tenha pontas de tração específicas. Existem vários dispositivos instrumentais também direcionados para esse tipo de procedimento, que infelizmente tem um custo muito alto, né? Sem contar o tempo que você leva muitas vezes para fazer a remoção do instrumento fraturado. E como eu disse, é uma tentativa, né? Nem sempre você vai ter sucesso.
E, claro, quanto mais experiência você tem, acaba que você consegue fazer mais rapidamente, mas sempre é uma questão, é uma incógnita, né? Vou tirar, não vou conseguir, não vou conseguir, mas é uma tentativa e realmente é muito cansativo, desgastante para o profissional, né? Mas a gente sempre acaba tentando e, claro, muitas vezes a gente consegue remover, mas não é um procedimento fácil, não. E conforme a localização no canal, o grau de dificuldade vai se tornando muito maior. Principalmente terça apical, onde você muitas vezes tem uma curvatura, o instrumento vai fraturar depois da curvatura, e você não consegue nem visualizar esse instrumento com o microscópio. Então, existem casos, né, que a gente acompanha, eu tenho alguns casos no consultório que, dependendo do instrumento que fratura, principalmente no terça apical, aí você pode ter até um sucesso, mas aí dependendo do grau de limpeza que você conseguiu fazer com esse instrumento. Se fratura uma lima, um instrumento rotatório 20, geralmente você não vai ter sucesso. De repente, uma lima 40, que já limpou mais o canal, e ela veio do forame, você pode até ter sucesso, né? Mas nem sempre vai... Eu acho que até na maioria das vezes, né, Luiz, se você conseguiu já isso eu me lembro muito do Profile lá, quebrava a barbaridade que treco, ó. E quebrava sempre a 40, 35, né? E a maior parte dos casos, e aquilo lá só Jesus Cristo tirava, né? Porque ele, com aquela secção transversal que encravava na dentina, né? Então, mas a maior parte dos casos era sucesso. Por quê? Porque você já tinha irrigado muito, né? Tinha passado 6, 7 instrumentos, tinha feito preparo coroa ápice, tinha passado gates em cima, outro instrumento. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Porque às vezes você vai tentar tirar um instrumento desse e você acaba perfurando. Então, a complexidade ela vai só, né, incrementando. E eu acho essa talvez já entrar. E essa talvez seja a minha principal dica nesse sentido. Talvez quando você está na dúvida, pare e vá para casa, fecha o dente, né, Alisson? Exatamente. Dá o gancho aí. Tem que saber a hora de parar, né? Eu acho que a gente recebe muita indicação, né, poxa, vamos encaminhar lá para o Dr. Flares, que ele tem microscópio, ele tem ultrassom, ele vai tirar, né? E não é assim. A gente tem que saber avaliar o nosso caso clínico, né? O planejamento do caso clínico ele é muito importante, porque qual é a perda que eu vou ter para conseguir acessar aquele instrumento fraturado no terço apical? Quanta dentina eu vou ter que remover para conseguir acessar aquele fragmento, né? Eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que levar em consideração. E aí vem junto, qual é a minha melhor opção? Eu consigo passar um instrumento do lado daquele fragmento, eu tenho essa possibilidade, porque muitas vezes pela anatomia do canal, né, aquele canal mais ovalado, mais achatado, eu consigo muitas vezes passar um instrumento do lado do fragmento e consigo fazer uma boa limpeza mesmo, mantendo aquele instrumento, aquele fragmento lá. Essa é outra decisão, né? Porque às vezes vai tentar tirar e quebra a ponta do ultrassom ou quebra outro instrumento, né? Porque ele trava ali, né? E aí vem, eu acho, muito de encontro ao que o Luiz estava falando também, que é com relação a... Hoje nós temos inúmeras formas de agitar a solução, já falamos sobre isso. Então, você agita a solução, quando você agita a solução, isso a gente vê nos artigos, nos trabalhos, aonde eu levo o meu irrigante agitando a solução. Então, eu levo o meu irrigante para pontos que eu não levaria se eu não tivesse essa agitação, né? Então, o quanto é importante manter o hipoclorito de sódio lá, renovar o hipoclorito de sódio, no sentido de justamente tentar sanar um problema já existente, mas às vezes eu vou desgastar, poxa, mas eu quero chegar lá, e aí quando eu vou ver, eu fragilizei num tanto aquela raiz, que aí qual foi o sentido de tudo isso? Só para dizer que eu tirei o instrumento, ou que eu cheguei nele, ou que eu consegui visualizar? Então não faz sentido nenhum, né? Exato. Eu acho que é bem por esse lado mesmo, né? Saber a hora de parar, de planejar, né? Eu sempre planejamento ele é muito importante, né? Esses dias eu tive um caso, eu até postei no Instagram, que foi interessante, porque o rapaz não tem a ver com instrumento fraturado, mas tem a ver com essa questão de parar no meio e falar, puxa, preciso refazer meu planejamento, né?
Olá, estamos com 133 pessoas ao vivo agora. Planejamento. Cheers. Cheers. Por exemplo, o paciente ele veio com a tomografia e era dentista, e ele não quis fazer a segunda tomografia. Né? Enfim, a tomografia dizia que tinha 4 canais, fiz um desgaste gigante com o microscópio, não achava e tive que parar no meio e falar, vai ter que fazer outra tomografia para eu refazer o planejamento, para localizar. E aí consegui fazer isso. E na fratura de instrumento é exatamente isso, você precisa, às vezes, fazer uma consulta de planejamento, como é que eu vou abordar isso, como é que eu vou abordar o paciente, como é que eu vou deixar ele ciente que isso pode perfurar, fragilizar, né, como você bem falou. Então, acho que isso é importante. E eu falei que às vezes vai tentar remover isso daí, você acaba perfurando, né? Talvez você possa falar um pouquinho disso também, sobre perfurações, como é que vocês estão abordando as perfurações aí? Sejam na remoção do instrumento, ou sejam perfurações de acesso, que são as mais comuns, né? Flávio, só antes de entrar em perfuração, eu queria só fazer uma complementação, que às vezes uma cirurgia parendodôntica também tem uma indicação em casos de instrumentos fraturados, e que você tem uma condição mais favorável de não desgastar tanto o dente e manter esse dente, né? Então, são situações que têm que ser muito bem avaliadas para que você decida qual é a melhor opção de tratamento e para ter um prognóstico melhor, né? Interessante. Isso que você falou, Luiz, das cirurgias parendodônticas, né? E que às vezes hoje, né? A gente fez uma hoje à tarde e nós temos grandes tecnologias que têm vindo de encontro, né, na parte cirúrgica, que é o próprio IPRF, que tem agregado muito na recuperação óssea, em caso de lesões grandes, né? O caso de hoje era uma situação onde a paciente não queria remover a prótese, a gente fez um acesso cirúrgico para uma curetagem de uma raiz mesiovestibular. E era a melhor opção de tratamento para ela. Mas no caso de um instrumento fraturado no terço apical, também é uma opção de tratamento interessante, né? Porque eu vou fazer um acesso, eu tenho uma resolução em uma consulta, eu tenho uma resolução rápida, eu tenho uma resolução hoje onde o paciente não tem desconforto nenhum com os anestésicos que nós temos, com as técnicas que nós temos, e o IPRF tem agregado muito nesse sentido, né? Então, eu acho que a cirurgia endodôntica, ela tem algo muito importante que tem que ser valorizado, né? E às vezes o profissional ele não valoriza, ele acha que ele tem que estar condenado, sendo que muitas vezes eu consigo um bom acesso, né? Claro, não são todas as raízes que a gente tem um acesso facilitado, mas na grande maioria dos casos a gente tem um prognóstico excelente, né, com a cirurgia endodôntica. Inclusive tem a questão da endodontia guiada, né, para cirurgia parendodôntica também, para facilitar justamente essa questão de acesso, né? Exatamente. E uma coisa que é importante deixar claro para quem está nos vendo aí também, eu pelo menos, eu sempre recomendo que você feche a endo antes da cirurgia. Tem gente que vai lá e opera e fecha depois. Não, feche antes, obture e tudo, e aí vai para a cirurgia. E aí faça a retroobturação lá, use lá teu MTA, a maioria dos cirurgiões, eles pedem, né? Inclusive, antes de fazer a cirurgia, quando é feito, às vezes, um cirurgião bucomaxilo, principalmente lesões grandes, né? Que você trate ou retrate o dente e aí vai ser feita a cirurgia parendodôntica, né? Eu acho que aí entra também a questão que a gente estava falando muito do planejamento, né? Como ir para uma cirurgia endodôntica sem uma tomografia de alta resolução? Né? A tomografia, ela é essencial no planejamento cirúrgico, né? Existe já uma destruição de tábua óssea, qual vai ser o meu acesso? Eu vou ter que remover osso, eu não vou ter que remover osso? Quantos milímetros eu tenho de osso para chegar naquela lesão, né? Então, acho que a tomografia, ela acaba sendo essencial, e nós temos estimulado os nossos alunos, inclusive, a fazer isso nos nossos cursos, né? E tem funcionado de uma forma muito bacana, porque tem casos que a gente, infelizmente, não consegue resolver via canal, e nós temos que estar cientes disso. Tem casos que a gente precisa da complementação, e os nossos pacientes precisam entender também, precisam ser informados dessa situação, né? Legal. Sempre existe uma solução, né? Desde que você conheça essas soluções, porque também você não vai indicar um procedimento se você não sabe que ele existe. Exato. E para a perfuração, Luiz, como é que você está fazendo lá hoje? Bom, a perfuração também é um caso muitas vezes complexo, né? Dependendo
da posição da perfuração, do tamanho da perfuração, do tempo que essa perfuração ocorreu, né? Então, são fatores que você tem que levar em consideração. E hoje existem mais materiais, né? Nós tínhamos antigamente somente o MTA, né? Hoje nós temos o Biodentine, existem alguns outros materiais que estão sendo também usados e outros testados para que você consiga fechar a perfuração. É fácil, não é? Né? Mas também existem equipamentos, dispositivos para levar o material até a perfuração. E, claro, quanto mais apical, em direção ao terço apical, tiver uma perfuração, mais difícil vai ser a resolução. Quando você visualiza a olho nu ou com microscópio, você consegue direcionar esse material e vedar, né? Mas são materiais que eu sou de uma época que perfuração era condenar o dente, né? Não tinha condições. Eu vivenciei também o surgimento do ETA com o Torabinejá, né? De Loma Linda, a professora Yara, esposa do professor Wilson de Florianópolis, né? Que foi um professor meu, fez um estágio com ele e trouxe o MTA antes de chegar no Brasil, porque ela estava lá, e foi uma coisa assim, tipo, revolucionária em questão de você conseguir ter um material que tinha as propriedades que eram almejadas pelos materiais, principalmente a questão de selamento, né? E o material, quando toma presa, expandir. E a maioria dos materiais que tinha até então, eles contraíam e você não conseguia fazer um vedamento. E sem previsibilidade, né, Luiz, do prognóstico, né? Sim, e a questão do crescimento do ligamento periodontal nas perfurações, não tinha o MTA. Então, foi um material que revolucionou, né? Mas também não vai resolver tudo, né? Não é que a gente vai perfurar e vai usar o MTA. Tem toda a questão do custo, da dificuldade de fazer o fechamento de uma perfuração, né? Exato. Eu acho que é importante abordar também a questão que você comentou aí, Luiz, de há quanto tempo essa perfuração está lá, né? Eu preciso descontaminar essa perfuração antes de vedar? Ou eu já vou simplesmente fazer uma curetagem ali e o meu material biocerâmico vai funcionar da melhor forma possível, né? Então, eu costumo sempre, quando eu recebo um caso que já tem uma perfuração, fazer um tratamento daquela área, né? Uma descontaminação com uma pasta de hidróxido de cálcio, para depois fazer o vedamento da perfuração, diferente de quando eu provoco a perfuração. Né? Se eu provoco a perfuração, o ideal é que a perfuração já seja vedada naquele momento. Né? Então, depende muito também do caso clínico que a gente está lidando, né? Porque as complexidades, elas existem, né? É o nosso dia a dia, a gente costuma falar para os nossos alunos, olha, você agora é uma referência, né? Então, a gente precisa manter essa ideia de que o nosso tratamento sempre precisa ser o melhor tratamento a ser oferecido. E a endodontia, quando ela veio nessa ideia da sessão única, né, todo mundo passou a gostar muito mais, obviamente, né, por uma série de fatores, mas nós precisamos entender a parte biológica, a parte microbiológica dos nossos casos clínicos, né? Quando eu consigo fazer uma sessão única? Quando eu consigo vedar minha perfuração na mesma consulta, ou eu vou precisar de uma consulta seguinte, né? Então, tudo isso também tem que ser avaliado. Legal. Muito legal. Um outro ponto que é importante, eu não sei quem falou em algum momento aí, mas além de tecnologias, né? Como, por exemplo, vocês falaram, ultrassom, mecanizado, materiais novos, biocerâmico, o Alisson falou, MTA, enfim. Tem um ponto que é fundamental, que chama-se habilidade manual do profissional, né? Às vezes, simples desvios, né, são obstáculos gigantescos para quem não tem muita experiência, né? E isso é puramente, isso não tem tecnologia que te ajude. Claro que tem instrumentos mais finos, com, né, ponta, enfim, várias características diferentes que auxiliam, mas 99% é a habilidade do profissional em fazer cinemática, né? E a gente pega tanto no pé, coisas simples, às vezes resolvem casos difíceis, né? Pré-curvar o instrumento, fazer um quarto de volta direita e esquerda, né? E eu acho que isso se perdeu um pouquinho ao longo aí da história aí, né? Porque os nossos cursos de graduação, eles vêm perdendo carga horária, né? Sim. Não só na endo, acho que em todas treino, né? O treinamento acaba sendo... né?
E o profissional está se formando. Eu vou dar um exemplo. Eu até na palestra que eu dei no Summit em 2021, eu falei sobre isso. Eu, quando fiz graduação, eu tive 255 horas de graduação. Eu lembro, eu lembro de você falando sobre isso. Né? Tá em Gramado. Hoje você tem curso que dá 60 horas. Né? Os melhores dão 160. Então, eu estou falando uma redução aí de quase 60%, 80% da carga horária. Então, você acaba não tendo muito tempo para treinar fundamento, e o profissional forma com esse gap. E eu tenho sentido essa dificuldade na especialização, né, de retomar esse fundamento. Não sei se vocês concordam nisso daí também. Concordo plenamente, Fares. E outra coisa assim que a gente não vai ter tempo de abordar hoje, que é a questão dos retratamentos, né? Que acho que no meu consultório 60% são retratamentos. Não vou entrar na questão de por que retratar, mas quando eu dou essa aula de retratamento, eu comento com os alunos que você falou o grau de habilidade do profissional. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem experiência, né, remover coroa, pino, canal não localizado, canal calcificado, sem ter o equipamento, ou o instrumento, e o conhecimento e a habilidade para fazer isso. Então, provavelmente vai ocorrer uma outra heterogeneia, né? Então, assim, é uma coisa gradativa. Né? Hoje, eu, o Flávio, o Alisson, a gente tem uma certa facilidade em fazer esses casos, porque quantos casos a gente já fez, né? Mas sabe o que é importante, Luiz? Talvez falar que a gente fala que a gente consegue casos, resolver casos, mas alguns casos a gente não consegue também. Eles chegam num grau de complexidade tão alto, sim, é possível, que os professores não mostram. Eu coloco alguns casos de sucesso, né, nas minhas aulas. A gente é muito transparente com relação à questão de só mostrar casos perfeitos, né? Quem nunca perfurou um dente? Quem nunca fraturou um instrumento? Tem gente que fala que nunca fraturou, que nunca, porque é o perfeito, né? Mas porque assim, não faz, então, não né? Faz, vai ter, né? Médicos que eu conheço, quem nunca perdeu um paciente? Não é legal, mas nem sempre é a culpa do profissional. São várias questões envolvidas que levam à finalização eu acho que isso é importante falar para os ouvintes aí. Estamos com 140 pessoas ao vivo agora. Muito Bacana. bem. A gente está se aproximando aí do final. Eu acho que também a gente podia abordar uma questão interessante que a SBEndo recentemente lançou. A SBEndo é a Sociedade Brasileira de Endodontia, e eu tive a oportunidade de colaborar, né? Nossa empresa colaborou com o desenvolvimento do aplicativo, né? Que chama-se SBEndo Risk, né? Que está disponível, é gratuito, está lá na Apple Store, na Google Store, e é um aplicativo justamente para que o profissional, principalmente graduandos e o pessoal que está começando especialização ou recém-formado, né, que eles consigam identificar a complexidade do caso, né, e ter a melhor tomada de decisão. Puxa, será que eu estou apto a atuar nesse caso? Eu sempre vejo, assim, principalmente o pessoal que vem para o aperfeiçoamento, né, o pessoal vem buscar resolver alguns casos que tem lá a sua demanda. Mas eu sempre digo, né, tem que saber o momento de encaminhar esse paciente, que não é esse paciente para você, não é porque você aprendeu a fazer molar, como eu falei no início da live, né, que você está apto a fazer isso. E esse aplicativo ele é muito interessante, porque eles são algumas perguntas, né, que foram formuladas pela Associação Americana de Endodontia, e basicamente elas abordam 3 eixos. O primeiro eixo do paciente, né? O Alisson falou em determinado momento, dificuldade de abertura de boca. Essa pergunta está lá, né? O paciente tem dificuldade de abertura de boca, limitação de abertura de boca. Esse já é um item que incrementa a complexidade do caso, né? Outro exemplo, ânsia. O paciente tem ânsia, às vezes, para tirar um raio-x no molar inferior. Como é que você vai tirar? Né? Nós sabemos, a resolução é fácil. Existem técnicas, né? Fala a técnica, professor, explica aí. Na hora do momento da radiografia? Isso. Bom, existe a questão da anestesia, em alguns casos, né, que você, anestesiando o paciente, não vai sentir, e eu tenho uma técnica, assim, que eu vou até revelar aqui, para dar um petisquinho, né? Aí, ó. Você vai fazer uma radiografia, o paciente tem aquela náusea. Quando ele levantar o pé da cadeira, ele vai parar de se concentrar no raio-x e se concentrar no levantamento da perna dele, do pé. E isso faz com que você consiga radiografar. Então, são pequenas coisas, né, que
vão ter um resultado que você precisa ter, né? Fazer a radiografia. Exatamente. A endodontia Então, às vezes, psicológica aí, ó. Um caso que você acha que está perdido, que não vai conseguir fazer, existem formas de você conseguir, né? E, na verdade, o próprio anestésico tópico que você passa lá para o paciente engolir, né, ele também acaba tendo essa ação psicológica. O cara se concentra na garganta, né, aquela dificuldade de respirar, né, parece que não está respirando. Existem várias, né? E cada um tem a sua peculiaridade ali de realizar essas situações, né, que podem impedir o tratamento. E são dicas clínicas, né? Sim. Mas, voltando, então, esse aplicativo da SBendo, só para finalizar, ele também tem uma segunda aba, que é a parte de diagnóstico do tratamento, e aí sim, se o dente pode isolar, se tem curvatura, enfim. E uma terceira aba que tem os outros, né? O que são os outros? Trauma, se é retratamento, como o Luiz falou, enfim. Então, eu acho que é uma boa ferramenta, principalmente para quem está iniciando, quem ainda não fez especialização, para baixar e ajudar, né, a tomar a decisão. Inclusive, ele recomenda lá depois se é baixa complexidade, quem pode fazer, se é média complexidade, quem pode, e se é alta, para onde que você encaminha. Eu acho que finalizo aí minha fala assim. Uma outra, acho que só para dar uma pincelada também, a questão dos professores convidados, né? Que a gente não limita a nossa técnica, a nossa filosofia. A gente faz questão de trazer professores do Brasil todo, com filosofias diferentes, para que haja um debate, né? Para a gente consiga discutir. Então, o aluno não se forma só pensando de uma forma, ele vai ter a mente aberta para ver e discutir que existem várias formas de ser feito um tratamento. Você tem que saber qual é melhor. Né? Tem alguém pedindo que o nome do aplicativo é SBendo Risk, tá? S de sapo, B de bola, Sociedade Brasileira de Endodontia, SBendo Risk, R-I-S-K, né? Esse aplicativo é muito interessante, né, Flores, no sentido de que a gente tem essa dificuldade, às vezes, com o aluno, só um segundinho, Cris, para finalizar aqui, de ele justamente pontuar para ele qual é o nível de dificuldade desse caso. Né? Então, eu, como professor de graduação, às vezes eu tenho essa dificuldade, porque o aluno vem para mim, ele já quer tratar um caso de retratamento, ele já quer fazer um caso de retratamento, ele já quer fazer um caso onde tem 2 canais, e ele não fez um caso onde ele pudesse treinar a técnica. Né? A gente falou muito sobre a técnica aqui. Você treinar o passo a passo, a receita de bolo, para depois encarar um caso mais difícil. Então, eu acho que esse aplicativo ele vem muito a somar nesse caso, onde a gente pode se posicionar. Poxa, em que nível eu estou para poder realizar um caso clínico com excelência, que é o que a gente busca. Né? Cris, só antes de você tirar nós aqui, divulgar as últimas vagas. Hoje eu estive lá com a Cris, né? Estamos com as últimas vagas aí na especialização, no aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento começa dia 18 e a especialização dia 25, né, Cris? Não sei se você vai falar alguma coisa. Bom, sensacional o bate-papo, gente. Foi muito bom mesmo. Eu acho que nós temos que fazer mais, né, bate-papos assim. Eu acho que quem concorda tem que curtir agora aqui esse vídeo. Por favor, gente, curtam o vídeo aqui dos professores. E quem ficou com um gostinho aí do Endo Gourmet, né? Até eu, gente. Pelo amor de Deus, vocês aí falando, tomando vinhozinho e eu aqui na água. Né? Não combinamos o vinhozinho aqui, mas vamos deixar aqui para o início do curso, vamos ter um Endo Gourmet com certeza, né? Eu quero agradecer esse bate-papo maravilhoso, quero agradecer a presença, a disponibilidade de vocês, foi ótimo. Com certeza, sim, o pessoal que está aqui nos assistindo também gostou bastante. E quero aproveitar, né, e dar um aviso também. Na terça-feira, dia 19, nós vamos ter uma outra live falando sobre gestão. Então, o pessoal também tem bastante dificuldade aí em fazer essa gestão de clínicas, né? Então, o pessoal vai trazer aqui alguns assuntos bem interessantes, né? E falando um pouquinho aqui do curso dos nossos professores aqui, no dia 18, nós vamos iniciar o nosso curso
a 6ª turma, né, de aperfeiçoamento de endodontia, e no dia 25, a 7ª turma aí da especialização de endodontia, né, que sempre é um sucesso aí com vocês. Obrigada mais uma vez aí, obrigada a todos que ficaram conosco até agora, e é isso aí, pessoal. Então, até a próxima live. Tchau, 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 pessoal. Boa noite a Tchau, todos. boa Gente. noite. Boa noite.